Boa noite, bem-vindos, minha gente querida, muita paz para todo mundo. Vamos começar com o livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Dar o melhor de nós é nos comprometermos para oferecer a nossa melhor parte, tanto na comunicação quanto em todos os demais aspectos da vida. Devemos assumir um compromisso com a excelência. É uma das razões da gente ficar satisfeito consigo mesmo, quando a gente consegue dar o melhor de nós. Nós sentimos que o nosso trabalho foi bem feito, nós temos um resultado que agrada, que nos satisfaz, independente do reconhecimento dos outros até. Se a gente se reconhece como tendo feito o nosso máximo, nada quebra a nossa estima, nossa autoestima. E aí vamos para o Livro dos Espíritos, falando na reencarnação. Hoje entramos num novo item, simpatia e antipatia terrenas. E Kardec pergunta: dois seres que se conheceram e se estimaram podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecerem? Se reconhecer, não. Porém, podem se sentir atraídos um pelo outro. E, frequentemente, essa é a causa das ligações íntimas fundadas em afeição sincera. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. E Kardec faz uma pergunta complementar: não seria mais agradável se eles se reconhecessem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que se imagina. Depois de mortos, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Porque a vida não é um mar de rosas, né? Muitas vezes a gente mesmo, das pessoas mais queridas, mais amadas, guardamos algum ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa que aconteceu que ficou sem solução. Se a gente se lembrasse, já numa vida, na mesma vida, a gente já tem esses probleminhas, se a gente fosse se lembrar do que aconteceu nas vidas passadas, seria muito pior, né? Muito mais complicado da gente conseguir se entender realmente, de conseguir se perdoar, conseguir. Por isso que a gente tem essa oportunidade de voltar com as mesmas pessoas, com os mesmos entes amados, com os mesmos amigos, e ultrapassar todas essas complicaçõezinhas, esses probleminhas que quando acontece é mais pelo nossa própria vaidade, nosso próprio orgulho ferido, do que por falta de amor. É que a gente gostaria que tivesse sido diferente, porque a gente
sente desvalorizado, talvez. Então, é um aprendizado mesmo. A gente tem que aprender a perdoar, aprender a amar sem exigir, sem exigências, sem críticas, sem condições. É isso. Então vamos para o livro A Gênese. E a gente hoje fala dos cometas, no capítulo do estudo do universo. Astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema que pertence à Terra e nos levarão a regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom que demos a conhecer tanto quanto possível a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns são vistos nesses astros dotados de cabeleira, que é a cauda do cometa, né? Uma nuvem luminosa de gás e poeira. Mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a singular aparência que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à Terra, espantada e tremente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para só verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de desbravadores dos impérios solares, porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não têm por destinação como estes servir de habitação a humanidades. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, se o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão da matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo em que no seu perigeu.
percorria milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas o cometa errante, depararemos com uma nação nova que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, pois ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. Bem, ele diz aqui, então, que o cometa seria o início de um novo planeta, talvez, né? Não entendi tanto assim, não, mas ele coloca os cometas, tira dos cometas esse estigma de maldição, né? De maus prenúncios. E faz parte dessas constituições universais de Deus, né? Essa maravilha do universo. Bom, vamos então terminar as nossas leituras com a trova de Aurílio Braga, Notas da Estrada, do livro Orvalho de Luz. Guarda o sorriso no rosto se te supões infeliz. Quem se lamenta ou se queixa nunca está mal como diz.